Olá pessoal, por aqui Felipe Lopes, diretor da Line Instituto Rio Pardo e região. Bem, queria desde já dar um grande abraço em você e dizer que é um prazer aqui compartilhar essa live, esse conteúdo que eu elaborei, que eu preparei com muito carinho para você empresário, empreendedor, microempresário, até mesmo grande empresário. Eu nos últimos anos tenho passado aí dando treinamento, consultoria, palestras por muitas empresas aqui de São José do Rio Pardo e também por grande parte do Brasil, assim como no estado de Goiás, em Florianópolis, Santa Catarina e também em outras grandes empresas, assim como a Nestlé, enfim. Tá? Então, o material que eu preparei aqui, que eu quero compartilhar com vocês daqui a pouco na tela do meu computador, é um material muito rico pela qual eu procurei em algumas redes aí de contato aí fora do Brasil, fora do país, e alguns contatos aqui pela qual nós temos, toda a nossa equipe tem, tá? Aqui no Brasil, tá? Em outros estados também. Algumas medidas, na verdade, que algumas empresas, como a sua empresa, vem adotando aí diante desse cenário difícil pela qual nós estamos passando. Pois bem, se vocês tiverem alguma dúvida depois, vocês podem mandar mensagem para mim no meu e-mail. Meu e-mail é lopesinstituto@gmail.com e o zap é 19991514667. E nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, você acha Line Instituto Rio Pardo Mococa. Line Instituto Rio Pardo Mococa, tá? Sem muitas delongas aqui, eu já quero compartilhar o meu conteúdo, o conteúdo do meu computador aqui com vocês, a tela do meu computador com vocês, tá? Volto a repetir, é um material bem simples, mas acredito que é um material necessário aí para que você aí, tema da nossa conversa hoje aí, você não venha a falir aí a sua empresa, o seu negócio e com certeza, muito pelo contrário, você possa aí se tornar firme aí diante do cenário difícil pela qual nós estamos passando. Bem, o que eu tenho, o conteúdo que eu preparei aqui, que eu trago a você aqui hoje, meu amigo empresário, empreendedor, é um conteúdo muito simples, mas é um conteúdo que está direcionado especificamente para você, pequeno e médio empresário, tá bem? O conteúdo pela qual eu abordarei aqui não são aqueles conteúdos que você tem visto ou ouvido muito nas redes sociais, em vários canais de televisão, como as medidas aí preventivas que você, os seus colaboradores, a sua empresa deve adotar no momento e também aquelas outras questões e dúvidas aí, direcionamentos pela qual o governo aí na parte econômica propriamente dito, mais específico, vem tratando para nós aí, não só empresários, microempreendedores, mas também para todo cidadão aí brasileiro, tá bem? Então estou abrindo aqui a tela do meu computador com vocês. Essa aqui é uma página que eu gosto de trabalhar aqui nos cursos que eu venho ministrando, tá? Uma página que a gente chama Trello, uma página totalmente gratuita pela internet. Se vocês tiverem a intenção depois de fazer inscrição nessa plataforma, tá? Eu posso encaminhar o link para vocês, vocês entrando em contato comigo. E aí, depois de vocês fazerem e realizarem o cadastro, eu mando toda a minha página, todo o conteúdo que eu tenho aqui, tá? Que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Eu posso compartilhar também com vocês a partir do momento que vocês fizerem o cadastro através dessa plataforma que nós chamamos de Trello, tá bem? Mas vamos lá. Bem, então eu vou compartilhar com vocês a partir de agora 8 passos que eu acredito, não só eu acredito, mas as pesquisas que eu venho fazendo nos últimos dias com muito carinho para você, tá? Que você pode adotar na sua empresa e que com certeza você vai ter resultado, tá? Com certeza o resultado que eu falo são aqueles resultados não tão otimistas, mas aqueles resultados a fim de reestruturar o teu negócio aí e não a fechar as portas da sua empresa, tá bem? Pois bem, o primeiro passo que você deve adotar para que a sua empresa aí possa criar algumas medidas necessárias diante dessa pandemia é criar um comitê de gestão de crise dentro da tua empresa. Felipe, mas me fala como que eu crio um comitê de gestão de crise dentro da minha empresa. Na verdade, o que é um comitê de gestão de crise dentro da minha empresa? Comitê de gestão de crise nada mais é que você se reunir com os seus colaboradores,
ou com aqueles colaboradores que você acha que assumem desde já um cargo de importância dentro da tua empresa, assim como você se reunir com o seu sócio, se você tem um sócio, ou se você não tem um sócio, você pode fazer isso muito bem sozinho, individualmente, reunir e separar aquelas ideias que são convenientes, tá? Que ajuda você, daquelas ideias que são ideias falsas, daquelas ideias, acredito eu, que você muito corriqueiramente, tá? Você vem compartilhando e adquirindo aí nas suas redes de contato, nos grupos de WhatsApp que você tem passado em maior parte do seu dia aí analisando, compartilhando ideias e trocando experiências e mensagens. Por que eu falo isso para vocês? Que é importante vocês criarem um comitê de gestão de crise dentro da empresa de vocês. Pois bem, eu tenho feito parte de alguns grupos aí de empresários aqui na cidade de São José, em outras cidades também, e o que eu tenho percebido é que as pessoas elas têm perdido muito tempo, tá, de sua vida e um tempo que na minha visão é um tempo muito valoroso. Você tem que valorizar aquele tempo vago se você está tendo agora, tá? Para correr atrás de planos estratégicos, assim como eu estou fazendo com você aqui agora, tá? Para que você possa otimizar alguns resultados, algumas estratégias, utilizar algumas ferramentas dentro da tua empresa para que você possa diminuir de uma forma minuciosa os impactos que você vai ter. Porque, consequentemente, você e eu, nós vamos ter impactos. Todos nós já estamos sofrendo esse impacto dessa pandemia, dessa crise. Contudo, para de ficar perdendo tempo com aquelas ideias, com aquelas notícias que não vai te levar a lugar algum. Então, desde já, a partir desse momento, após você assistir esse conteúdo, você assistir esse vídeo, essa live, comece a olhar para dentro daquelas notícias, não que são notícias falsas, mas procure começar a procurar notícias que são verdadeiras em fontes confiáveis, tá? Nada mais é que você criar uma comissão aí, tá? Um comitê de crise, aí, de gestão de crise dentro da tua empresa, tá bem? O segundo passo é você definir qual o problema mais afeta o seu negócio, tá? A gente fala que é uma gestão de riscos. Claro que você pode estar se perguntando agora, Felipe, mas eu estou sem saber o que fazer. E de fato aí nós ficamos paralisados num momento como esse. Mas chega um momento, meu amigo empreendedor, você precisa reagir, você precisa lutar, tá? E você precisa visualizar nesse momento agora qual é o problema que mais afeta o teu negócio. Qual é o problema que mais está afetando você? Você não consegue criar estratégias ainda para mesmo com menos intensidade você continuar nativa, continuar vendendo os seus produtos, por mais que seja pela internet, de forma online. Qual o maior problema que você está enfrentando? Você não consegue manter o seu estabelecimento aberto para que você possa receber aquelas contas, aqueles boletos que os seus clientes têm a pagar você? Qual é o maior problema que está afetando você aqui agora? Você também tem que pensar sobre isso, porque quando você pensa sobre isso, automaticamente você vai criar algum plano, e é possível que você faça isso, possível não, é importante que você faça isso, crie algum plano estratégico para que você vá em direção àquele problema que mais afeta você. Consequentemente, você deve estar passando por vários problemas, obviamente, assim como eu, assim como várias outras empresas. Contudo, é importante que você foque naquele problema, tá? Naquele risco que é mais agravante para você, tá? O que está mais tirando o seu sono agora, tá? Você tem que se perguntar e adotar medidas para que você possa vir a combater aquilo que mais está atingindo e infligindo o seu negócio, tá bem? A sua empresa. Bem, o terceiro passo aí que você pode e você deverá adotar aí no seu negócio, tá? É refinanciar tudo que está no seu nome físico e jurídico. Bem, o governo já abriu algumas possibilidades, né? O banco aí também abriu algumas possibilidades da gente financiar, refinanciar ou até mesmo adiar o pagamento dos nossos empréstimos, daqueles empréstimos e investimentos que está tanto na nossa conta física, na nossa pessoa física, mas também na conta da nossa empresa, ou seja, no nome da nossa empresa, no nosso departamento jurídico. Então,
não há um momento melhor para você renegociar aquelas dívidas que você já até mesmo tinha até o momento, antes mesmo da pandemia chegar, você já tinha alguns financiamentos, você já tinha alguns empréstimos, tá? E com certeza, com toda a situação, você pode estar mais endividado aí, você pode estar criando aí alguns empecilhos com a situação para que você venha a precisar de mais dinheiro, enfim, tanto para sua conta física, tá, para sua pessoa física, mas também para o lado jurídico, para a parte da sua empresa. Então é um momento oportuno para você ir ao banco, conversar com o gerente do seu negócio e conversar com ele e esclarecer o momento difícil que você está vivendo, jogar em claras ali, né? Jogar em aberto qual a possibilidade que ele tem a fazer para que você possa pagar essas dívidas, esses financiamentos, esses empréstimos, tudo aquilo que você não vai conseguir de imediato pagar agora, jogar para um momento futuro, tá? Então refinancie tudo que está no seu nome físico e jurídico. Essa é uma possibilidade que o governo e alguns bancos abriu para nós, tá? Então se você tem essa oportunidade, faça isso ainda hoje, ainda amanhã. Bem, o quarto passo aqui, lembrando que a orientação aqui, o vídeo de hoje aqui eu trago 8 passos que você deverá adotar aí no seu negócio, tá? Então nós vamos para o quarto passo. O quarto passo é falar com o seu contador. Felipe, mas como assim falar com o meu contador? Falar com o seu contador a fim de prorrogar, tá? Aquelas suas contas também, aqueles seus impostos, tá? Aqueles seus impostos que você tem a pagar principalmente ainda nesse mês, ainda essa semana. Nós falaremos mais adiante aqui sobre os seus fornecedores e o seu contador, obviamente que ele pode ajudar e ele deverá ajudar você muito quanto a isso. Quais são aqueles impostos, aquelas contas, tá, da sua empresa que você tem, que você pode prorrogar nesse devido momento, tá? Então, fale com o seu contador se ele pode te ajudar em relação a isso. Bem, e o segundo passo, o quinto passo, na verdade, é a gestão financeira do teu negócio. O que seria a gestão financeira do teu negócio? Você reduzir os gastos, bem como aquelas despesas fixas e aquelas despesas operacionais, a fim de reduzir quaisquer custos possíveis. Claro, muitas empresas ainda com menos intensidade, mas estão funcionando. E outras empresas, de fato, sequer estão abertas, tá? Mas enfim, independente de qualquer coisa, você não pode deixar esse momento de paralisia, tá? Esse momento aí deixar você estático e sem saber o que fazer. Não, muito pelo contrário. Aquelas contas, aquelas despesas que você tem todos os meses, gás, energia, força, enfim, e outras despesas, parte da operação também, como seus funcionários, comissões que você paga e tudo mais, se você pode reduzir nesse momento, faça isso agora, tá? Reduza ao máximo os seus custos, ou seja, as suas despesas. Esse não é o momento para que você possa vir a manter aquelas despesas fixas, tá? Que você vinha mantendo antes da pandemia. Tá? Isso parece bem óbvio, só que tem empresas, pessoal, que por mais que nós estamos passando esse momento, as empresas elas não conseguem visualizar isso, criar estratégias e passos para que elas possam economizar algumas despesas, tá bem? Pois bem, o sexto passo aqui é você conversar com os seus fornecedores, tá? Os fornecedores de bebidas, daqueles produtos que você tem no seu estabelecimento. Conversem com eles, se é possível, eles prorrogar também aqueles boletos mais próximos que você tem para que você possa pagar num outro momento. Não estou falando que você não vai deixar de pagar esses boletos, essas contas que a sua mesma empresa fez. Não, não é isso. É você prorrogar. Hoje nós sabemos que a maior parte dos estabelecimentos das empresas estão fechadas, ou seja, não tem como você faturar, não tem como você ganhar. Sendo que você não tem como faturar, não tem como você ganhar, então é óbvio que dificilmente você vai ter dinheiro também para pagar os seus fornecedores. Aquelas compras que antes da pandemia você havia feito, tá?
Então converse com aqueles principais fornecedores, tá? Pela qual você tem as suas contas maiores aí, a fim de prorrogar. Claro, se você tem a possibilidade de quitar, de pagar isso e evitar que você no futuro tenha um acumulado de contas, seria ideal que você fizesse isso. Bem, o sétimo passo aqui, e que eu tenho conversado muito com alguns empresários pela qual eu presto consultoria e treinamento, é para você se reinventar. Quantas empresas até o momento não trabalhavam com delivery, ou seja, com vendas online? Quantas empresas? Acredito que mais de 90% aí dos estudos, tá, tem mostrado que grande parte das empresas não haviam pensado na possibilidade de trabalhar com delivery e trabalhar com vendas online. Ou seja, é o momento de você se reinventar. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que o momento é cauteloso, nós devemos colocar aí medidas drásticas. Contudo, você tem que pensar também numa solução para o teu problema e não ficar alimentando de fato o problema, tá? Pense numa solução para o teu problema. Tá, você tem um problema aqui agora, tá? Eu tenho esse problema que é maior da minha empresa. O que eu posso fazer, tá, para que a minha empresa ela possa continuar vendendo? É essa pergunta que você tem que fazer a você. O que você pode fazer para que a tua empresa possa continuar vendendo? Obviamente que você vai vender, vai faturar muito menos. Você talvez, tá? E tão logo você não vai atingir as suas metas, aquelas metas que você havia colocado e traçado o ano passado, no início do ano. Obviamente que isso não vai acontecer. Contudo, se você conseguir faturar, vender alguns produtos, se você conseguir faturar algum rendimento aí que por menor que seja, isso já vai ajudar você muito para pagar aqueles boletos, aquelas contas, os quadros de funcionário, as despesas fixas que você tem dentro do teu próprio negócio, tá bem? Então o momento é o momento de se reinventar, tá? Se o negócio que você vende, você não pode colocar delivery, você não pode ter uma venda online, o que você pode fazer para você continuar faturando ainda, tá? Repito, você vai faturar menos? Claro que vai, mas você precisa faturar. Por menor que seja o valor, você precisa faturar. Bem, e terminando aqui já, tá? O oitavo comportamento pela qual aí você deve adotar se você quiser vencer esse momento de crise, esse momento de pandemia pela qual nós estamos passando, é manter um diálogo com o seu cliente e com os seus colaboradores. Esse diálogo, o primeiro diálogo que você deve ter é com os seus colaboradores, com os seus funcionários. O momento é um momento oportuno para você tranquilizá-los. Ou seja, convide os seus colaboradores, os seus funcionários, se você não fez isso até o momento, tá? Para uma conversa clara, explicando toda a situação, explicando por mais difícil que o momento você vai fazer o possível e o impossível para que ele possa manter ainda dentro do seu quadro de colaborador, ou seja, para que ele possa se manter aí trabalhando junto à sua empresa. Então tranquilize esse mesmo colaborador. Quantas empresas eu estou vendo funcionando que de fato podem funcionar dentro da medida adequada, tá? Aquelas medidas pré-estabelecidas pela OMS, mas sequer o patrão, o empresário, ele conversou com seus colaboradores. E os colaboradores eles estão indo diariamente, tá? Trabalhar, fazer ali as funções que eles devem fazer diariamente, sem saber o que espera, sem saber como vai ser o dia de amanhã, se no dia de amanhã eles vão estar empregados ainda, se vai ter trabalho para eles executarem, enfim, tá? Então você como empresário, você deve tranquilizar os seus colaboradores, tá? Converse com os seus colaboradores, esclareça as medidas que a empresa está adotando para que seja menos impactada, tá? E o outro ponto de extrema importância que está dentro do diálogo também é você dialogar com os seus clientes, tá? Por mais que o seu negócio esteja fechado, você não encontrou um mecanismo, um meio ainda para que você possa vender e continuar oferecendo os seus produtos, tá? Que você crie esses mecanismos de diálogo com seus clientes. Ligue para aqueles principais clientes
que você possa ter, tá? Aqueles clientes que até mesmo querem pagar as contas, querem pagar os boletos que eles têm aberto, ligue, mantenha esse diálogo. Diga a eles que vocês estão adotando as medidas necessárias, as medidas adequadas aí, que todos os órgãos competentes estão recomendaram, levaram a vocês aí, e que em breve vocês estarão funcionando e que em breve também vocês terão aí no momento oportuno grandes novidades e é o momento para você se reinventar, tá? Então lembrando, tente criar um comitê aí de crise falsas das notícias verdadeiras e criar, tá, dentro da sua empresa, definindo qual é o problema que mais afeta o teu negócio, sabendo qual problema vai conseguir criar um plano de ação especificamente para ele. E se possível, refinancie tudo que está no seu nome e no nome da sua empresa também. Lembrando que os bancos, tá, a maior parte dos bancos lideram essa oportunidade. E o mesmo fato, tá, é você conversar com o seu contador para você prorrogar aqueles impostos que o governo também, tá, possibilitou você a prorrogar, assim como o auxílio aí, a ajuda que o governo está dando para as pequenas e médias empresas aí em relação aos funcionários, à remuneração dos funcionários. E o sexto passo também é você conversar com os seus fornecedores a fim também de prorrogar aqueles boletos maiores que vocês têm para pagar nos próximos dias. E o sétimo passo é você se reinventar, tentar criar um mecanismo de vendas, por mais difícil que seja o online, seja o delivery, um outro mecanismo, tá? Para que você possa vender, para que você possa continuar vendendo, por menor que seja o valor, por menor que seja o faturamento, mas consequentemente esse mesmo faturamento vai lhe ajudar naquelas despesas que você tem todos os meses, tá bem? E mantenha por fim, tá? Um diálogo com os seus colaboradores esclarecedor, esclarecendo as possíveis dúvidas que eles possam ter, esclarecendo também sobre as notícias verdadeiras e aquelas notícias falsas que muitas pessoas aí, muitos órgãos aí, muitas notícias aí por parte da TV, das redes sociais, vem alimentando eles. E mantenha um diálogo sincero e recíproco, tá? Importante com os seus clientes, tá bem? Volto a falar que o que eu queria trazer a vocês aqui hoje é um breve conteúdo aí sobre as medidas ideais, as medidas necessárias que você pode ter dentro do seu estabelecimento, a fim de que você possa aí, sair fortalecido desse momento e de fato não fechar e não falir o seu negócio. Tenho certeza que lá atrás, quando você se motivou a empreender, a montar um negócio que você tem hoje, você usou de uma motivação extrema, né? Você usou de várias ideias legais, de muito encorajamento, de muita motivação, e é essa mesma motivação, esse mesmo encorajamento que você precisa ter agora, tá bom? Um encorajamento de motivação, de esperança, de que o momento é difícil, mas o momento vai passar, tá bem? E eu fico à disposição e vocês têm as minhas redes sociais, tá? E um forte abraço e nos vemos em breve. Fiquem com Deus.